Bom, então, vamos resolver o exercício aqui de plano agregado de produção. A gente tem que uma empresa produz e comercializa alguns produtos, né? E eu já tenho aqui as informações acerca da demanda agregada desses produtos e dos dias úteis que eu tenho para cada período. Aqui eu tenho parâmetros de custo, tempo padrão, quanto custa contratar, quanto custa demitir, quantos funcionários a gente tem atualmente, o estoque inicial, o estoque desejado, utilização e eficiência para o regime normal, utilização e eficiência para o regime extra. E aí eu preciso montar 3 planos. O primeiro plano me fala o seguinte: você vai manter o quadro funcional, significa que você não contrata nem demite, trabalha em horas extras até o limite de 2 horas por dia, né? Não é isso que está falando aqui? Até o limite de 20% da disponibilidade de mão de obra. Se não for suficiente para atender a demanda, você subcontrata o restante. Não há necessidade de manter estoque mínimo, mas é necessário que ao final o estoque seja de 120 peças. Tá certo? Então eu vou abrir uma planilha aqui do Excel, vou criar aqui, eu vou chamar essa aba de plano A, tá certo? Vou criar aqui um plano agregado em que eu vou colocar período. Aí posso colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí vou colocar aqui a demanda, a produção normal, a produção extra, a produção subcontratada, o estoque inicial e o estoque final. Então isso aqui, a princípio, é o meu plano agregado. Vou colocar aqui também um custo total mensal. Combinado? Então esse quadro é um quadro padrão aí para a realização de plano agregado de produção. Ok. A demanda agregada eu tenho ela aqui, ó. 1.100, 980, 1.200. 1.100, 980, 1.200. 1.200, 1.080, 940. 1.200, 1.080, 940. Essa é a demanda. E aí, a primeira estratégia fala o seguinte, né? Você mantém seu quadro funcional e trabalha em hora extra até 20% da disponibilidade de mão de obra. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Capacidade, produção normal. E vou colocar aqui capacidade, produção extra. Como é que eu vou calcular essa capacidade? Bom, a gente pode copiar esses dados aqui, ou então tem, por exemplo, utilização normal 90, eficiência 105. Utilização extra 95, eficiência 85. Então, vou colocar aqui, ó. Utilização. Opa. Normal. É 90? Oi? Então, eu estou dizendo aqui, ó. Eficiência 105. Tá? Eu estou chamando de normal, tá? Mas é no regime de produção normal. Utilização extra 95 e eficiência ok. O que mais que eu tenho de informações? Horas por turno 8. Vou chamar aqui, ó. Nesse momento o computador está dando uma travada. Então vamos lá. Horas por turno 8. Horas extras por turno. Quantas são? 20%. Então vou colocar igual 0,2 vezes 8. 1,6 horas. Tá bom? Posso colocar assim, ó. Força de trabalho
10 homens e tem o tempo padrão de 2 homem-hora por peça. Então, força de trabalho. 10 homens, tempo padrão em homem-hora por peça. 2. Ok? Dá para calcular a capacidade produtiva, não dá? Principalmente se eu colocar uma informação a mais aqui, ó, que são os dias úteis por mês. Concordam? Então coloca assim, ó, dias úteis por mês. E aí eu vou copiar esse cabeçalho aqui. E aí eu vou colocar, ó, 21, 17, 20 e 20. 19 e 20. 21 é o que estava escrito aqui. Ok? Então a capacidade de produção normal, ela vai ser igual a quantidade de dias que foi trabalhado no mês, vezes a quantidade de horas que eu trabalhei por dia, concordam? Vezes a quantidade de pessoas que trabalhou essas horas. Isso aqui que eu calculei agora é o tempo disponível, concorda? Vezes a utilização, vezes a eficiência. Isso aqui dá a capacidade produtiva? Sim ou não? Dá. Dá capacidade produtiva em qual unidade? Homem-hora. Que eu estou multiplicando dias vezes horas por dia, corta, fica horas por homem, não corta nada, vezes uma utilização, vezes uma eficiência, que são adimensionais. Então eu estou em homem-hora. Para transformar homem-hora em peça, eu vou pegar meu tempo padrão. Olha para o tempo padrão aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui, lembre-se que isso é homem-hora. Meu tempo padrão está em homem-hora por peça. Então, se eu quero transformar homem-hora para peça usando o tempo padrão, eu multiplico ou divido pelo tempo padrão? Se eu multiplicar homem-hora por homem-hora por peça, qual que vai ser a unidade? Homem quadrado, hora quadrada, dividido por peça. Então, eu tenho que dividir. Tá certo? Então, eu pego esse cara todo e divido por esse tempo padrão aqui, ó. Essa é a minha capacidade de produção normal para cada mês. Ok? Vamos arredondar esse trem? Vamos arredondar. A Daniela concorda. Então, olha só. Daniela, a gente arredonda para cima ou para baixo? Como vocês arredondariam capacidade produtiva? Para cima? Para cima por quê? Para baixo por quê? Para baixo. É melhor eu dizer que sou capaz de fazer um pouco menos do que realmente sou, do que o contrário, falar que sou capaz de fazer um pouco mais do que realmente sou. Então eu vou arredondar para baixo. Então eu vou escrever aqui, ó, arredondar para baixo. E vou colocar ponto e vírgula zero, que eu quero 0 casas decimais. Então está arredondado. Essa é a minha capacidade produtiva. Então a primeira coisa que eu estou vendo ali é que ela é menor do que a demanda. Não é isso? Então tá bom. Vamos voltar aqui para lembrar o que eu tenho que fazer. Mantém o quadro funcional, trabalhando em horas extras até o limite de 20% da disponibilidade. Então a primeira coisa eu vou produzir normal, não é isso? Deixa eu só criar a lógica dessa planilha. O meu estoque final é igual ao meu estoque inicial, mais a minha subcontratada, a minha extra e a minha normal, menos a demanda. Então significa o seguinte, se eu não fiz nada nesse primeiro mês, não tinha nada no estoque, meu estoque final ficou igual à minha demanda negativa. Estou devendo aquilo. E o estoque inicial de um período seguinte é igual ao final do período anterior. Então isso aqui vale para todos os meses.
Isso aqui vale para todos os meses. O exercício me fala ainda que o estoque inicial em janeiro era de 200 unidades. Ok? Beleza. A produção normal, eu já vou dizer que ela vai ser igual à minha capacidade de produção normal. Ok? Olha lá, tem estoque negativo ainda. Sendo que no final eu quero ter quantas peças? 120. Então está errado ainda. Quando a produção não é normal, não é suficiente, eu faço extra. Limitado a 20% do tempo. Então, vamos calcular a capacidade de produção extra. São 22 dias úteis, nos quais eu trabalho 21. Até 1,6 horas por dia, não é isso? Vezes, eu tenho 10 caras que podem trabalhar. Ok? Deixa eu vir só apertando F4 aqui para travar algumas células. Então, eu tenho dias úteis vezes tempo por dia vezes número de funcionários vezes utilização isso tudo eu vou dividir pelo tempo padrão, seguindo a mesma lógica que a gente fez para normal. Não é isso? E já vou também de cara arredondar para baixo. Então está aqui minha capacidade de produção extra. Agora vejam que interessante. Eu decido quanto de produção extra eu vou fazer simplesmente dizendo que eu vou fazer a capacidade toda? Isso parece uma boa escolha? Quanto de produção extra eu vou fazer? Vou dar um exemplo. Precisava ter feito 135 peças aqui? Não necessariamente. Olha que sobrou no estoque. Tá? Nos outros faltam. Então aqui nós vamos fazer uma escolha. Eu poderia, ao invés de fazer 135, fazer 107, e aí aqui ia ficar zerado, ou eu posso assumir esse estoque, porque eu sei que eu vou usar ele na frente. Tá? Depois a gente pode comparar qual que é o custo dessas duas escolhas e escolher a mais barata. Não vamos fazer isso agora não. Agora o restante, vamos lá. Você faz hora extra até 20%, se não for suficiente, você subcontrata o restante. Então eu vou subcontratar o restante. Como que eu defino quanto subcontratar? Eu vou subcontratar sempre que meu estoque for negativo, concorda? Ok? Então eu vou dizer o seguinte, se meu estoque inicial mais minha produção extra mais minha produção normal, se isso aqui tudo for menor que a demanda, o que eu faço? Subcontrato. Subcontrato quanto? A diferença. Então eu subcontrato a demanda menos produção normal, menos produção extra, menos o estoque inicial. Se aquilo lá do começo não for verdade, eu não preciso subcontratar, eu coloco zero. Então no primeiro mês eu subcontratei alguma coisa? Não. Mas e daqui para frente? Subcontratei, tá vendo? Tá pronto o exercício? O que é que falta? E falta deixar 120 peças aqui, né? Como é que vocês fariam para deixar 120 peças no último mês? O que vocês acham que é mais inteligente? Eu tenho capacidade de produção normal sobrando? Não. Eu tenho capacidade de produção extra sobrando? Não. A única coisa que eu posso fazer é subcontratar. Quando que eu subcontrato? Em maio? Se eu subcontratar em maio, eu recebo em maio. Eu vou pagar estoque de maio para junho.
Então eu subcontrato em junho. Quanto que eu quero deixar no estoque? 120. Então quanto que eu tenho que subcontratar? Mais 120. Então se eu colocar 175 aqui, ó, sobra 120. Agora está pronto. Ok? Quanto custa isso? Vamos calcular quanto custa, né? Só o computador destrava. Beleza. Eu vou acrescentar aqui, ó, os parâmetros de custo. Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho custo de estoque, de subcontratação, de mão de obra extra e o tempo padrão. Esses de admissão nós não vamos usar agora. Custo, produção normal, custo de estoque. São esses que eu tenho? Então tá. O de estoque está dado. 50 centavos por unidade por mês. Agora olha que legal. Custo de mão de obra. R$ 5,00 por hora. Eu vou usar esse custo para calcular o valor da peça na produção normal, beleza? Pode ser? Então, se para fazer uma peça eu gasto... O tempo padrão é 2 homem-hora por peça. Quanto que custa fazer uma peça na produção normal? Ó, tempo padrão. Vamos pegar aqui, ó, produção normal. Então eu tenho tempo padrão. 2 homem-hora por peça. Não é isso? Eu tenho custo. R$ 5,00 por homem-hora. Isso é o custo. Agora, quanto que custa uma peça? É razoável pensar que se eu gasto 2 homem-hora para fazer uma peça custa R$ 10,00. Não é razoável? Por que está errado? Porque eu tenho uma utilização e tenho uma eficiência. Concorda comigo? Ok? Quanto tempo eu gasto para fazer uma peça? 2 horas? Suponhamos que eu tenho lá 2 homem-hora. Quanto desse tempo eu utilizo? 90%. Com qual eficiência? 1,05. Quanto que dá essa conta aqui? Então, o que eu estou dizendo aqui? De cada 2 horas que eu tenho efetivamente, eu consigo converter em produção 1,89, considerando minha utilização e a minha eficiência. Em 1,89 eu faço uma peça? Não. Mas quanto que me custa esse 1,89? R$ 10,00. Tem 2 horas aqui. Concordo? Posso fazer de várias maneiras, né? 1,89, R$ 10,00. E os dois efetivos? Quanto que custa? X. Para eu saber esse tempo efetivo de produção de uma peça, o jeito mais fácil é tempo padrão dividido pela utilização vezes a eficiência. Então pega 2, que é o tempo padrão, e divide por 0,9 vezes 1,05.
2.11. Sabe o que significa esse 2.11? Para fazer uma peça, eu gasto 2,11 horas. Porque eu só utilizo 90% disso com uma eficiência de 105%. Ok? É óbvio. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por aqui, sobram as 2 horas. Então isso aqui eu multiplico por R$5. Esse é o custo unitário de uma peça. 10,51. Então eu vou colocar aqui na nossa planilha. 10,51. Ok? 58. Ok? E o custo da produção subcontratada? Mesma coisa. Quanto tempo eu gasto para fazer uma peça? Ah, não, a subcontratada é diferente. Ele fala aqui, ó. Ela custa R$8 a mais, não é isso? Então ela custa igual a esse mais 8. E quanto que custa a produção extra? É, 6,50, né? Então eu posso fazer aqui, ó. 2 dividido. Qual que é a utilização da hora extra? 0,95? E a eficiência 0,85? Quanto que dá isso aí? $2,47 vezes 6,50. 16,19. É isso que me custa uma produção no regime extra. Então, para calcular esse custo aqui, que é o que a Sara tinha me perguntado ontem, eu vou multiplicar quantidade de produção normal vezes custo da produção normal, mais quantidade da produção extra vezes custo da produção extra, mais quantidade da produção subcontratada vezes custo da subcontratada, mais, abre parêntese, estoque final, mais inicial, dividido por 2, vezes o custo do estoque. Aquela história do custo médio de estoque. Tá certo? Tá aqui os custos. Então essa opção custa R$ 58.946,95. Posso criar uma custo total. Espera aí. Tem alguma célula que está errada. Então é B4 vezes esse, B5 vezes esse. O B12 não está travado. Nem o B14. Agora está certo. Custo total. Soma desses caras aqui. Tá certo, gente? Oi? É caro? Quanto vale esse produto? Não. Quanto vale você não sabe. Você sabe quanto custa.